E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o primeiro vídeo aí que vamos falar da Loteca 1147, mais uma rodada aí do meio de semana. Foi feita uma pergunta aí nos comentários perguntando se no mês de setembro iria ter Loteca meio de semana. Sinceramente eu não sei, viu, porque essa Loteca de agosto, meio de semana, também não foi avisado nada, né? Pelo menos pelos canais oficiais aí das loterias. E até agora, sobre setembro, não foi dito nada. Enquanto tem, nós vamos fazendo e analisando e sempre correndo aí atrás dos 14 pontos até chegar no resultado. Lembrando, né, que eu deixei lá na aba comunidade, né? Houve vencedor na Loteca 1145 e agora nós estamos aguardando aí o resultado da Loteca 1146 que vai correr agora no final de semana. Para essa Loteca aqui, recheada de jogos aí da Copa do Brasil, Brasileirão, Campeonato Espanhol. Se eu não me engano, tem até uma Copa Inglesa aqui, Copa da Inglaterra no meio. Sem enrolação, vamos aqui pro primeiro jogo, São Paulo e Atlético Mineiro, hein? Que jogaço! O que eu trago de informação aqui é que o São Paulo no seu último jogo venceu o Nacional em casa por 2-0. Pela Libertadores, fora de casa perdeu para o Palmeiras por 2-1. E pela Libertadores também, fora de casa, empatou em 0-0 contra o Nacional. O Atlético Mineiro tá vindo de vitória na Libertadores também em casa contra o São Lourenço. Empatou com o Cuiabá em casa e fora de casa empatou com o São Lourenço em 1-1. Aqui em desempenho, como se trata do jogo da Copa do Brasil, tô trazendo informações sobre os times, né? O Atlético Mineiro, nos seus últimos 4 jogos, em 4 ele fez menos que 2 gols e meio. E o São Paulo, por sua vez aí, né, em 8 jogos, em 7 fez menos que 2 gols e meio. Então, podemos esperar uma partida aí com poucos gols e bem truncada, hein? Próximo jogo aí do São Paulo será fora de casa contra o Fluminense pelo Brasileirão e o Atlético Mineiro também vai jogar fora de casa contra o Grêmio pelo Brasileirão. Últimos confrontos entre eles, o São Paulo tem 2 vitórias, são 5 empates e 8 vitórias do Atlético Mineiro. O último confronto foi no mês de julho agora de 2024, na casa do Atlético Mineiro, o São Paulo perdeu por 2-1. Antes disso, também na casa do Atlético Mineiro, só que em dezembro de 2023, outro placar de 2-1 para o Atlético Mineiro em casa. Dois times aí que estão tendo altos e baixos, né? Os dois conseguiram se classificar na Libertadores, estão razoavelmente bem ali no Campeonato Brasileiro. E aqui nos confrontos, né, o que a gente consegue ver é uma vantagem muito boa aí para o Atlético Mineiro. Tô considerando essa partida aqui muito equilibrada. Parabéns aí pro estagiário da Loteca, que escolheu muito bem essa partida. E para essa partida aqui, tô usando o meu primeiro duplo. Eu tô indo de São Paulo e empate entre eles. Mas já deixando claro, essa aqui é uma partida que cabe um triplo, hein? Lembrando que no meu primeiro vídeo aqui eu sempre vou com 5 duplos. Jogo 2, Brusque e Sport. Último jogo aí do Brusque, fora de casa perdeu para o Goiás por 4-1. Em casa perdeu para o Curitiba por 1-0. E fora de casa perdeu para o Mirassol por 2-0. Já o Sport em casa perdeu para o Curitiba por 1-0. Fora de casa perdeu para o Vila Nova por 2-0. E em casa venceu o Amazonas por 3-2. Classificação do campeonato, o Sport ele é o 9º colocado com 32 pontos. Em 20 jogos tem 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. E o Brusque ele é o penúltimo colocado com 19 pontos. Em 22 jogos tem 3 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Brusque será fora de casa contra o Operário e o Sport vai jogar em casa contra o Ituano. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Brusque, um empate e 2 vitórias para o Sport. O último confronto foi agora no mês 5 de 2024 na casa do Sport. O Sport venceu o Brusque por 4-1. Antes disso, só lá em 2022, na casa do Brusque, o Sport também venceu por 1-0. Pelo menos nesses últimos 3 jogos, uma campanha bem ruim do Brusque. O Sport também não vem numa campanha tão boa, né? Apenas uma vitória e 2 derrotas aí nos últimos 3 jogos. Considero hoje o Sport um time muito melhor que o Brusque. O Brusque, como a gente pode ver ali, é um time que empata muito, né? Quando não é derrota. E para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Sport. Não digo que seria uma surpresa, né? Mas caso você tenha o costume de jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria um empate aqui devido a essa informação aqui do Brusque empatar muito, né? Jogo 3, Coritiba e Avaí. Último jogo aí do Curitiba, venceu o Sport fora de casa por 1-0. Fora de casa também venceu o Brusque por 1-0. E em casa empatou com a Ponte em 1-1. Já o Avaí, em casa venceu o Paysandu por 1-0. Fora de casa venceu o Santos por 1-0. E em casa venceu o Operário por 1-0. Nossa, como faz gol o Avaí, hein? Bom, mas o mais importante aí é o resultado positivo, né? Se for de meio gol já tá valendo a pena para garantir os 3 pontos. Classificação do campeonato, o Avaí ele é o 6º colocado com
34 pontos em 22 jogos, tem 9 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. E o Coritiba, ele é o 11º colocado no Campeonato Brasileiro, do primeiro até o 11º, 12º ali, tá todo mundo embolado. Então o Coritiba aqui tem 30 pontos em 22 jogos, são 8 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Coritiba será fora de casa contra o Guarani, e o Avaí também joga fora de casa contra o CRB. Últimos confrontos entre eles, o Coritiba tem 9 vitórias, poucos empates entre eles, apenas um empate e 5 vitórias para o Avaí. O último confronto foi agora no mês 5 de 2024 na casa do Avaí, o Avaí venceu por 1-0, e antes disso só lá em 2022, na casa do Coritiba, o Coritiba que venceu por 1-0. Outra partida aí super equilibrada, né? A gente pode ver nos números que tem forças parecidas, tanto o Coritiba como o Avaí tá vindo de bons resultados. A vantagem que eu vejo aqui é o Coritiba jogando em casa, e para essa partida aqui não tem como, eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de duplo aberto no Coritiba e Avaí. Jogo 4, Atlético de Bilbao e Valência. Último jogo aí do Atlético foi contra o Getafe pelo Campeonato Espanhol, 1-1 em casa. Antes disso, amistoso contra o Stuttgart, perdeu de 4-0, e um outro amistoso contra o Aston Villa perdeu de 3-2. Já o Valência, pelo Campeonato Espanhol, perdeu para o Celta de Vigo por 3-1 fora de casa. Antes disso, em casa, perdeu para o Barcelona por 2-1 também pelo Campeonato Espanhol. E um amistoso contra o Estrasburgo, o Valência venceu por 3-2. Classificação aí do campeonato, o Atlético ele é o 16º colocado com um jogo, tem 1 ponto, nenhuma vitória, 1 empate e nenhuma derrota. Já o Valência são 2 jogos, nenhum ponto, nenhuma vitória, nenhum empate e 2 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético será contra o Atlético de Madrid, em casa, e o Valência também vai jogar em casa contra o Villarreal. Se eu não me engano, o Villarreal jogou hoje e venceu o Sevilha, viu? No finalzinho. Últimos confrontos entre eles, o Atlético de Bilbao tem 4 vitórias, são 7 empates e 4 vitórias para o Valência. O último confronto foi em janeiro de 2024 pelo Campeonato Espanhol, calendário 23-24. O Valência, em casa, venceu o Atlético por 1-0. Antes disso, também pelo Campeonato Espanhol de 2023, empate na casa do Atlético em 2-2. O Valência não começou bem, né, o Campeonato Espanhol. É um time tradicional, vai enfrentar o Atlético de Bilbao aí em casa, que é sempre muito difícil. O Atlético de Bilbao dá muito trabalho aí para os times grandes, né, Barcelona e Real Madrid. Então não será fácil para o Valência. E olhando esses primeiros números iniciais e vendo os últimos confrontos entre eles, né, praticamente tudo empatado ali, eu tô indo seco na vitória do Atlético de Bilbao. Tô levando muito em consideração o Atlético jogando em casa. Jogo 5, Nottingham Forest contra Newcastle. Último jogo aí do Forest contra o Bournemouth, em casa, empatou em 1-1. Amistoso contra o Olympiacos, venceu por 4-3. E contra o Villarreal, empate em 0-0. Já o Newcastle, pelo campeonato inglês, venceu o Southampton em casa por 1-0. Amistoso, venceu o Brest por 1-0. Outro amistoso, venceu o Girona por 4-0. E mais um amistoso, perdeu para o Marinos por 2-0. Aqui em desempenho que eu trago dos últimos 6 jogos, 5 o Newcastle venceu. E nesse confronto contra o Nottingham Forest, dos últimos 4 jogos, 3 o Newcastle conseguiu vencer. Próximo jogo aí do Nottingham Forest é contra os Wolves, em casa. E o Newcastle também vai jogar em casa contra o Tottenham, os dois pelo campeonato inglês. Últimos confrontos entre eles, o Forest tem 5 vitórias, não há empate entre eles. E o Newcastle tem 6 vitórias. O último confronto foi em fevereiro desse ano. Na casa do Forest, o Newcastle venceu por 3-2. Antes disso, em dezembro de 2023, na casa do Newcastle, foi o Forest que venceu por 3-1. É um confronto aí bem equilibrado, né, entre essas duas equipes. Interessante aqui é não haver empates entre eles. Pelo que eu vejo, o Newcastle começou muito bem o campeonato, conseguiu manter boa parte do elenco e ainda contratou novos jogadores. E é uma partida bem complicada, viu? Porque campeonato inglês no início... Aqui eu tô levando como base o que o Newcastle fez, né, até o ano passado. O Nottingham Forest aí foi uma briga danada para não ser rebaixado. E por esse motivo, mesmo o jogo sendo na casa do Forest, eu tô indo seco na vitória do Newcastle. Jogo 6, Atlético de Madrid e Espanhol. Último jogo aí do Atlético de Madrid, fora de casa, empate contra o Villarreal em 2-2. Em casa, amistoso contra a Juventus, 2-0. Outro amistoso contra o Kitch, venceu por 6-1. O Espanhol, pelo Campeonato Espanhol, fora de casa, perdeu para o Valladolid por 1-0. Amistoso contra o Heidenheim, perdeu por 2-1. E outro amistoso contra o Sabadell, empate em 1-1. O que eu trago aqui de informação, como são poucos jogos pelo Campeonato Espanhol, não nem adianta falar, né, que um tá na frente, outro tá atrás, é porque
são números que no início do campeonato não ajuda muito, né? O que eu trago aqui são informações sobre as duas equipes. Nos últimos 4 jogos, né, o Atlético de Madrid venceu 3 e o Espanhol, jogando fora de casa, dos últimos 4 jogos, perdeu 3. Próximo jogo aí do Atlético de Madrid é contra o Atlético de Bilbao e o Espanhol vai jogar em casa contra o Rayo Vallecano. O jogo do Atlético de Madrid é fora. Últimos confrontos entre eles são 7 vitórias para o Atlético de Madrid, 5 empates e 3 vitórias para o Espanhol. O último encontro foi no mês 5 de 2023, na casa do Espanhol, empate em 3-3. Antes disso, em 2022, na casa do Atlético de Madrid, outro empate em 1-1. Bom, para essa partida aqui, tô levando muito em consideração o Atlético de Madrid jogando em casa. Sempre é muito difícil, né, vencer o Atlético de Madrid lá. E é uma partida muito difícil por ser início de campeonato mais uma vez. Aqui eu tô indo seco na vitória do Atlético de Madrid. Tô guardando meus duplos para partidas que considero mais complicadas. Jogo 7, Real Sociedad e Desportivo Alavés. Último jogo aí do Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol, em casa perdeu para o Rayo Vallecano, amistoso para o Pau FC, perdeu de 4-0. Eita, brasileiro sabe como é que é, né? A quinta série nunca sai da gente, né? E mais um amistoso contra o Union Berlin, empate em 1-1. Já o Alavés, pelo Campeonato Espanhol, perdeu fora de casa para o Celta de Vigo, amistoso contra o Osasuna venceu por 2-1 e mais um amistoso contra o Huesca, empate em 1-1. Aqui em desempenho, nesse confronto, nos últimos 5 jogos, houve menos que 2 gols e meios na partida. E o Alavés, dos seus últimos 11 jogos jogando fora de casa, em 9 ele fez menos que 2 gols e meio. Próximo jogo aí do Real Sociedad é contra o Getafe fora de casa e o Alavés vai jogar em casa contra o Las Palmas. Últimos confrontos entre eles, a Real Sociedad tem 7 vitórias, são 6 empates e 2 vitórias para o Alavés. O último confronto foi agora em julho de 2024 na casa do Alavés, empate em 1-1, e em março de 2024 pelo Campeonato Espanhol do ano passado, pelo Campeonato Espanhol anterior, na casa do Alavés, vitória da Real Sociedad por 1-0. Bom, aqui também considera a Real Sociedad um time melhor, né, que o Alavés, e agora jogando em casa, né, tem essa vantagem. Tô levando em consideração que esse histórico, né, de um empate e uma vitória na casa do Alavés. Então, agora jogando na casa da Real Sociedad, eu tô indo de Real Sociedad seco. Jogo 8, Criciúma e Bragantino. O último jogo aí do Criciúma foi contra o Vasco, em casa empatou em 2-2, fora de casa perdeu para o Fortaleza por 1-0 e em casa venceu o Atlético Mineiro por 2-1. Já o Bragantino, fora de casa, venceu o Corinthians por 2-1 pela Copa Sul-Americana. Em casa, perdeu para o Fortaleza por 2-1 e em casa perdeu para o Corinthians por 2-1. Classificação do campeonato. O Bragantino, ele é o 12º colocado com 27 pontos. Em 21 jogos tem 7 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. E o Criciúma, ele é o 14º colocado com 25 pontos. Em 21 jogos tem 6 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Criciúma será contra o Cuiabá, fora de casa. E o Bragantino vai jogar em casa contra o Bahia. Últimos confrontos entre eles são 5 vitórias para o Criciúma, 3 empates e 3 vitórias para o Bragantino. Interessante aqui que o último jogo foi só em 2019, 1-1 na casa do Bragantino, e no mesmo ano, na casa do Criciúma, vitória do Bragantino por 2-0. Bragantino agora, né, tem só o Campeonato Brasileiro para se preocupar. Acredito que vai dar uma crescida aí no campeonato, mas não acredito que seja agora, né, porque vai pegar um time difícil de ser batido na casa dele, que é o Criciúma, e por esse motivo eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 9, Cruzeiro e Internacional. O último jogo aí do Cruzeiro venceu o Boca Juniors pela Copa Sul-Americana por 2-1, venceu nos pênaltis depois. Antes disso, empatou com o Vitória fora de casa em 2-2 e pela Copa Sul-Americana tinha perdido para o Boca fora por 1-0. Já o Internacional perdeu para o Atlético Goianiense fora de casa por 1-0, em casa venceu o Juventude por 2-1 e em casa empatou com o Atlético Paranaense em 2-2. Classificação do campeonato, o Cruzeiro ele é o 7º colocado com 37 pontos, em 22 jogos tem 11 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. O Internacional ele é o 13º colocado com 25 pontos, em 19 jogos tem 6 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do Cruzeiro será contra o Atlético Goianiense em casa e o Internacional vai jogar fora de casa contra o Juventude. Últimos confrontos entre eles, o Cruzeiro tem 4 vitórias, são 5 empates e 6 vitórias para o Internacional. O último confronto foi em novembro de 2023, na casa do Cruzeiro o Internacional venceu por 2-1. E na casa do Internacional,
no mês de julho de 2023, empate em 0-0. Bom, depois da excelente vitória ontem, né, em cima do Boca Juniors, acredito que o Cruzeiro tá com muita moral, o Internacional já não vem, né, com tanta moral assim, né, tá passando aí por vários problemas, vai enfrentar um Cruzeiro embalado, e como a gente pode ver que o próximo jogo será Campeonato Brasileiro, tô acreditando que contra o Internacional o Cruzeiro venha com força máxima aí, então tô indo seco na vitória do Cruzeiro. Jogo 10, Bahia e Flamengo. Último jogo aí do Bahia, triunfo em cima do Grêmio por 2-0. Antes disso, outro triunfo em cima do Vitória por 2-0 também em casa. E pela Copa do Brasil, outro triunfo por 1-0 em cima do Botafogo em casa. Já o Flamengo, né, perdeu lá na estratosfera lá para o Bolívar por 1-0. O negócio é tão feio lá que até o técnico Tite ficou sem ar e passou mal, hein? Deve ser um negócio complicado jogar nessa altura. Antes disso, pelo Campeonato Brasileiro, tinha perdido para o Botafogo por 4-1. E pela Libertadores, contra o próprio Bolívar no nível do mar, com brisa e ondas, o Flamengo venceu por 2-0. Desempenho que eu trago aqui de informação, porque essa partida aqui é válida pela Copa do Brasil. O Flamengo, dos últimos 4 jogos, 4 jogando fora de casa, perdeu. E o Bahia, dos seus últimos 4 jogos, 3 ele conseguiu vencer. Próximo jogo aí do Bahia será fora de casa contra o Bragantino. E o Flamengo também vai jogar fora de casa contra o Corinthians. Últimos confrontos entre eles, o Bahia tem 2 triunfos, são 2 empates e 11 vitórias para o Flamengo. O último jogo foi em junho de 2024. O Flamengo em casa venceu o Bahia por 2-1. E antes disso, só lá em 2023, no mês 9, o Flamengo em casa também venceu o Bahia por 1-0. Outra partida aí super equilibradíssima. Bahia, quando joga em casa, é um time difícil de ser batido. Com certeza o Bahia vai vir muito motivado para pegar o Flamengo, principalmente aí valendo uma boa grana aí da Copa do Brasil, né, se passar de fase. E para essa partida aqui, olhando os números, mesmo o Flamengo tendo muita vantagem aí no confronto entre o Bahia e Flamengo, eu tô usando mais um dos meus duplos aqui. E eu tô indo de vitória do Bahia e empate entre eles. Jogo 11, Girona e Osasuna. Último jogo aí do Girona, fora de casa, empatou contra o Betis em 1-1, Campeonato Espanhol. Antes disso, amistoso contra o Bournemouth, perdeu por 3-2. E um outro amistoso contra o Newcastle, perdeu de 4-0. Já o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, 1-1 contra o Leganés. Antes disso, amistoso contra o Alavés, perdeu de 2-1. E o outro amistoso contra o Atlético Bilbao, perdeu de 2-1 também. O que eu trago aqui de informação, que o Osasuna, dos seus últimos 10 jogos, em 9 ele conseguiu marcar. E nesse confronto, dos últimos 5 jogos, em 4 os dois times conseguiram marcar nesse confronto. Próximo jogo aí do Girona será contra o Sevilha, fora de casa, e o Osasuna vai jogar em casa contra o Celta de Vigo. Últimos confrontos entre eles, o Girona tem 5 vitórias, são 4 empates e 3 vitórias para o Osasuna. O último jogo foi no mês de março agora de 2024 pelo Campeonato Espanhol passado. O Girona venceu em casa por 2-0 e antes disso, em novembro de 2023 pelo mesmo campeonato, o Girona fora de casa venceu por 4-2 o Osasuna. O Girona fez uma excelente campanha ano passado, tem tudo para fazer uma nova campanha de excelência, perdeu bons jogadores e para essa partida aqui, o Girona jogando em casa, eu tô acreditando mais na vitória do Girona e por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Girona contra o Osasuna. Jogo 12, Las Palmas e Real Madrid. Último jogo aí do Las Palmas pelo Campeonato Espanhol, empate em casa contra o Sevilla em 2-2. Antes disso, amistoso contra o Liverpool, empate em 0-0. E contra o Al-Shabaab, amistoso 2-1 para o Las Palmas. O Real Madrid pelo Campeonato Espanhol tá vindo de um empate contra o Mallorca fora de casa, em 1-1. Pela Supercopa venceu o Atalanta por 2-0 e um amistoso contra o Chelsea venceu por 2-1. O que eu trago aqui de informação é que nesse confronto contra o Las Palmas, dos últimos 4 jogos, o Real Madrid venceu as 4 partidas. E nesse confronto, o Real Madrid, jogando fora de casa, de 4 partidas conseguiu vencer 3. Próximo jogo aí do Las Palmas será contra o Alavés fora de casa e o Real Madrid vai jogar contra o Real Betis em casa. Últimos confrontos entre eles, o Las Palmas não tem nenhuma vitória, são 2 empates e 6 vitórias para o Real Madrid. O último jogo foi em janeiro de 2024, o Real Madrid na casa do Las Palmas venceu por 2-1 e antes disso, no mês 9 de 2023, o Real Madrid venceu por 2-0 em casa. Bom, olhando esse histórico aqui, e é o Real Madrid, né, o apelão aí do futebol mundial,
praticamente montou uma seleção mundial. Já deu uma zebraça aí, né, de ter empatado mesmo fora de casa contra o Mallorca. Para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Real Madrid. Caso o Real Madrid empate ou perca, a crise tá instalada no Real Madrid, hein? Já consigo imaginar a faixa fora Ancelotti, queremos o JJ. Jogo 13, Juventude e Corinthians. Último jogo aí do Juventude, fora de casa venceu muito bem o Atlético Paranaense por 2-1. Fora de casa perdeu para o Internacional por 2-1. E em casa venceu o Botafogo por 3-2. Já o Corinthians, em casa perdeu para o Bragantino pela Copa Sul-Americana por 2-1. Pelo Brasileirão, fora de casa empatou com o Fluminense em 0-0. E pela Copa Sul-Americana na casa do Bragantino venceu por 2-1. O que eu trago aqui de informação é que dos últimos 7 jogos, em 7 o Juventude conseguiu marcar. E o Corinthians, dos últimos 4 jogos, em 3 ele conseguiu marcar. Esse jogo aqui, se eu não me engano, é válido pela Copa do Brasil. Próximo confronto aí do Juventude será em casa contra o Internacional. E o Corinthians vai pegar o Flamengo em casa. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Juventude, 3 empates e 1 vitória para o Corinthians. O último confronto foi no mês 8 de 2024, pelo Brasileirão. O Corinthians em casa empatou com o Juventude. Antes disso, no mês 4 de 2024, na casa do Juventude, 2-0 para o Juventude. Esse confronto aqui vai ser bem interessante, né? Porque o Juventude e o Corinthians, né? 2 times aí que são fortes defensivamente. E tô acreditando que o Juventude vai vir para cima do Corinthians para tentar fazer o resultado logo nessa partida, né? Para não ter que sofrer tanto quando o jogo for aqui na casa do Corinthians. Então, para essa partida aqui, tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Juventude e empate entre eles. Jogo 14, Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Último jogo aí do Vasco foi contra o Criciúma, fora de casa empate em 2-2. Antes disso, venceu o Fluminense por 2-0. E pela Copa do Brasil, em casa, venceu o Atlético Goianiense por 1-0. O Atlético Paranaense tá vindo de vitória em cima do Belgrano por 2-0. Jogou muito bem com um jogador a menos ainda. Isso aqui foi válido pela Copa Sul-Americana. Antes disso, perdeu em casa para o Juventude por 2-1. E em casa venceu o Belgrano por 2-1. Que eu trago aqui de informação em desempenho, que dos últimos 4 jogos, 3 fora de casa, o Atlético Paranaense venceu. E nesse confronto dos últimos 4 jogos, 3 o Atlético Paranaense venceu contra o Vasco. Próximo jogo aí do Vasco será contra o Vitória fora de casa e o Atlético Paranaense vai enfrentar o Palmeiras em casa. Últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o Vasco, 4 empates e 9 vitórias para o Atlético Paranaense. O último confronto foi agora no mês 5 de 2024, 1-0 para o Atlético Paranaense. Antes disso, em novembro de 2023, na casa do Atlético Paranaense também, empate em 0-0. Considero essa partida aqui bem equilibrada. O Vasco finalmente, né, conseguiu o apoio aí dos torcedores. Vinha fazendo uma péssima campanha no Brasileirão. Tava sendo muito difícil jogar em casa porque a torcida, em vez de apoiar, tava vaiando. Só que agora, né, tem a sua torcida a favor. É um jogo válido aí pela Copa do Brasil. Acredito que vai ser um excelente jogo. E para essa partida aqui, eu tô usando mais um dos meus duplos, porque tô levando muito em consideração esse histórico aqui de 9 vitórias do Atlético Paranaense. Então eu tô indo de Vasco da Gama e Atlético Paranaense mesmo fora de casa. Bom, pessoal, essas foram as primeiras informações aí sobre a Loteca 1147. Espero que essas informações aqui possam lhe ajudar. Se você acha que essas informações é útil para você, se inscreva aí no nosso canal, caso você não seja inscrito. Ative todas as notificações para que o YouTube sempre te avise, né, quando tiver vídeos novos. Deixe aí seus palpites, deixe suas informações. É sempre bom porque um acaba sempre ajudando o outro. Curta, compartilhe o vídeo e é isso. Desejo muita sorte aí para você na Loteca 1146 e agora também na Loteca 1147. Daqui a pouco eu vou colocar uma enquete sobre alguma partida da Loteca 1146. Desejo muita sorte aí para todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!